boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Barreto e nós estamos aqui para mais um episódio do Capital Político, junto com meu amigo e companheiro de podcast, João Rumel, que é um prazer ter a sua companhia. Faz tempo que a gente não conversa, né, João? Muito tempo. E a gente está aqui no início de junho. A pesquisa Quest foi publicada e, de certa maneira, ela encerrou o ciclo de pesquisas pós, vamos colocar assim, Dark Horse, né? A gente tem, de maneira geral, o governo experimentando alguma recuperação em termos de aprovação, mas ainda com saldo negativo. A gente tem o Flávio Bolsonaro experimentando uma perda aí de 2 a 3 pontos nas pesquisas de intenção de voto de segundo turno e os indicadores de rejeição praticamente intocados, né, João? E é claro que todo mundo que observa tem muita pressa em buscar entender que cenário de futuro esses dados revelam. Mas eu acho que talvez a gente tenha que observar o que esses dados eles abrem de possibilidade e sinalizam de risco, né, para as candidaturas que estão colocadas diante, aí sim, da evolução objetiva das condições do país até outubro. Mas eu quero começar, João, te provocando. Você acha que Lula hoje é favorito e o quanto ele é favorito, se assim você entender? Léo, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Tem muito tempo que a gente não troca esse papo, essa conversa, para a gente analisar de fato concreto. Estamos há 4 meses das eleições, certo? O prazo cada dia está mais perto e consolida, está indo para um funil, certo? Nós estamos há 45 dias de definir quem vão ser os candidatos, tá certo? Começar a definir quem são os candidatos e tem fatos interessantes. Eu vou fugir da estatística, eu vou fugir da pesquisa e vou tentar analisar para você, quando você fala se ele é favorito ou não, eu vou tentar criar condições um pouco diferentes para você. Esses dias eu fui no lançamento de uma pré-campanha, tá certo, de um deputado federal. E o primeiro sinal que eu observei é que em nenhum momento ele se vinculou a nenhum candidato à presidência da República. Isso me chamou a atenção, porque tem 40 anos que eu estou na política e pela primeira vez eu senti um distanciamento do chão de fábrica para a ponta. Ele era do Centrão ou não? Ele era do Centrão. Mas a partir do momento que eu fui naquilo, eu passei a conversar com os outros parlamentares. E o interessante é que isso virou um ponto quase que unânime. E aí, por que isso me chama a atenção? Eu ia te perguntar, qual é o motivo? O motivo é assim, quem vai fazer campanha na ponta para o presidente da República? Quem vai pedir o voto e quem vai entregar o santinho do presidente da República? Lá na ponta. Deputado e prefeito, em tese, né? O deputado não fugiu, não botou o número dele. Tá certo? Se eu não boto o número do presidente, é porque eu não vou fazer campanha para ele. Por que eu não vou fazer campanha para ele? Porque dentro das casas, das famílias, tem divergência e eu preciso do voto da família. Se eu tomar lado, eu perco o voto do outro lado. Se eu não peço o voto para essa pessoa, quem vai pedir? Como é que vai ficar essa decisão? Mas, João, deixa eu lembrar uma coisa que acho que você trouxe em episódios passados, que era o seguinte. Acho que lá atrás você disse que essa polarização, né, ela exigiria que os deputados passassem a tomar lado, né, no processo. Você acha que isso mudou? Totalmente. E aí o seguinte, mas o que eu acho dessa, e essa análise lá atrás, era uma visão que tinha lado, tinha polarização. Uhum. O grande problema que eu vejo, e aí vem para
a pesquisa, tá certo? É o seguinte, olha só, se eu tenho mais de 50% de rejeição dos dois lados, tá certo? E a rejeição não quer dizer voto no outro, e não tem ninguém pedindo voto nem para um para outro lá na ponta, cria-se um vazio, não cria? Uhum. Como é que vai ser ocupado esse vazio? E aí tem um outro dado interessante que para a gente analisar dentro dessa perspectiva, tá certo? Para mim poder te responder se o Lula tem viabilidade, tá? Que é a sua pergunta, tá? Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Se eu não tenho cabo eleitoral pedindo voto nem um para outro, a chance de chegar nele é pela comunicação. Então, a comunicação vai ser pela televisão, rádio, jornal ou rede social. Nas redes sociais, que hoje é um fator importante, os dois com a rejeição estão bloqueados. E aí, como é que faz para desbloquear? Deixa eu explorar um pouco essa trilha que você abriu. Vamos imaginar hipoteticamente, quer dizer, hipoteticamente não, acho que você tem uma boa tese que é deputados e prefeitos, vamos colocar os deputados, né, que vão pedir voto, eles querem se blindar dessa polarização porque eles esperam ter votos das famílias inteiras e não apenas de uma parte delas, né? E aí você traz essa palavra vazio. Será que esse vazio ele denota que há um cansaço do governo, mas denota também que há um vazio de lideranças alternativas, de que a oposição ela não consegue apresentar uma alternativa? E se essa perspectiva estiver correta, a gente tem um caminho para alguém que hoje não está pontuando, ou mesmo que não tem o nome apresentado nas pesquisas de opinião? Olha só, o que eu quero colocar é o seguinte, vou fazer um pequeno comentário em cima da sua afirmação. Você está colocando governo e oposição. Na verdade, eu estou levantando uma bola aqui para ver se a gente... Eu não colocaria, porque é o seguinte, a eleição, a polarização, ela não está em governo e oposição, ela está em Lula e Bolsonaro. Em dois ícones, tá certo? De que, na minha opinião e na avaliação que eu estou falando, esses dois ícones estão cansados perante a sociedade. A sociedade se cansou disto. Por isso esse nível de rejeição. Por isso não muda essas margens de rejeição. Tá certo? Por que eu estou colocando isso? Isso poderia ser revertido pelo compromisso da base. Ou por uma comunicação de alertar e mudança de discurso. E que isso está se inviabilizando. Isso está cansando. Será que vai cansar mais? Porque se pode cansar mais, é aumentar o nível de rejeição. Ou pode reverter esse processo. Então, quando eu coloco isso para você, o que eu vejo, tá certo, dessas eleições, é que está uma incerteza. E chutar qualquer coisa é difícil. Pode apresentar uma alternativa? Pode. Por que essa alternativa não está crescendo agora? Qual é o interesse do eleitor pela eleição neste momento? Nenhum. Nenhuma. Tá certo? Eu só vou tomar uma decisão na hora que eu for obrigado ou na hora que isso for me chamar o interesse. O interesse vai chamar na reta final. Vou dar um exemplo. Na Colômbia, olha lá o candidato, subiu 20 pontos em 10 dias. É que é a hora que a pessoa vai ter que tomar a decisão. É a hora que ela vai ter que ter uma opinião concreta desse processo. Esse nível de rejeição, para mim, caracteriza um nível de indecisão, de incerteza para onde eu vou. Se essa incerteza é para onde eu vou, isso não está sendo medido nas pesquisas.
Isso não está sendo questionado. Ela está sendo questionada, e agora, né? Informal, você vota ou não? Tá certo? Então é o seguinte, na minha avaliação, sendo muito franco com você, é o seguinte, com você não, com esse debate, tá certo? É que eu acho o seguinte, olha só, nós estamos num momento onde os dois candidatos que estão para a presidência da República, um precisa do outro. Porque eles não estão preocupados com pauta, com os problemas do Brasil. Eles estão preocupados em garantir o poder e a sobrevivência. Um precisa do outro para isso. Um precisa estar na mídia criando a polêmica até para tentar chamar a atenção. Então, eu acho para também não deixar aparecer outros nomes. No caso do Lula, obviamente, a ameaça Bolsonaro desvia a perspectiva das pessoas dos problemas que o governo tem. E no caso do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o foco no Lula desvia também dos problemas e um pouco da falta de consistência em termos de políticas públicas que a candidatura tem. Agora isso é uma coisa interessante, que você trouxe, lembrando a eleição na Colômbia, né? O Abelardo de la Espriella, né? Que é o outsider, né? da eleição, ele atropela realmente nas 3 semanas, né? Ele sai de um percentual assim, de 15, 16 e vai para 43. E a direita tradicional colombiana, que é o partido uribista, né? Fica com 6%. É engraçado porque quando eu olhei para aquela pesquisa, ou melhor, para o resultado da eleição, me lembrou muito 2018, do Alckmin com toda aquela estrutura e toda aquela máquina sendo atropelado por um candidato, no caso o Jair Bolsonaro, que sequer campanha fez, né, em função lá da facada que ele tomou. Aí, quando a gente volta no tempo, quando a gente volta para o Brasil, então você não, então essa eleição da Colômbia talvez não seja parâmetro, talvez quando a gente olha para ela, a gente está olhando para o passado do Brasil, não para o futuro. Mas quando a gente chega, assim, poxa, tudo bem, o Bolsonaro foi outsider em 2018. De lá para cá, ele fez uma presidência e ele se consolidou no PL, que é um partido do sistema. Né? O PL pode até, acho que tem até uma discussão muito interessante sobre isso, que o PL até ele sai, ele começou uma saída daquele centrão invertebrado e realmente fez uma caminhada para se tornar um partido de direita orgânico. Mas o fato se institucionalizou. Se o PL se institucionalizou e se a família Bolsonaro se institucionalizou enquanto força política, né, uma força tradicional, uma força que trabalha com o sistema, a via do outsider está liberada de novo, né? Essa é uma... Eu acho que é uma questão muito interessante. Eu acho que isso é um fato. Olha só, o que eu quero colocar é que o Bolsonaro ganhou uma eleição e perdeu uma outra por cansaço da população. O projeto se esgotou muito rápido, né? O projeto se esgotou muito rápido, tá certo? Então, o que eu acho, tem uma coisa que eu vou fazer um comentário, que eu acho o seguinte, hoje, cada um desses candidatos que estão para a presidência da República, tá certo? Eles têm 2 tipos de populismos diferentes. O Lula, o populismo tradicional de promessa. Eu vou solucionar e vou resolver a sua vida. Tá certo? E o Bolsonaro de fazer crítica que todo mundo tinha medo de fazer a crítica. Tá certo? Eu acho que esses 2 populismos, as pessoas estão caindo numa realidade porque a informação das redes sociais e do debate nas redes sociais está acabando com isso. Primeiro, prometer, olha só o tanto que o governo está fazendo, dando, prometendo, e não muda nada na visão do Lula para crescer. Olha só o rombo que ele está criando nas contas públicas, dando
bolsa, benefícios, renegociação, tá certo? Julgando e outra coisa, tá certo? O pessoal está estimando, João, que de outubro para cá foram 200 bi. 200 bi é quase o orçamento discricionário de um ano. Tá legal? Então, o que acontece? Isso não muda nada nele. Certo? Então é o seguinte, por que isso? Porque as pessoas não acreditam, não tem o debate das redes sociais, tá certo? Não, a crítica ao bem e para o mal da promessa, tá certo? Ela vira um cotidiano da conversa do dia a dia e mostra que isso não leva a lugar nenhum, na minha opinião. E o outro, o populismo de falar pelos outros aquilo que eles não tinham vontade, que não tinham coragem de falar, acabou. Hoje qualquer um pode falar. Já não é feio falar mal de uma coisa ou de outra, tá certo? Falar mal que eu sou contra o divórcio, que eu sou contra o casamento gay, já não é feio. Eu já não sou discriminado mais por isso. Então, esses dois populismos estão se cansando. Qual vai ser, onde vai chegar na hora do voto esse cansaço? Qual o novo populismo, né? Exatamente. Que vai surgir. Tá legal? É aí o que eu estou te falando. Aí sim vai valer o discurso da sua necessidade. Tá certo? Lá na Colômbia, será que não foi a segurança pública? Foi a segurança pública. Tá legal? Então, será que no Brasil também não é a segurança pública? Será que essa ação do Trump de caracterizar o PCC e o Comando Vermelho como comando terrorista já não é para fazer uma provocação e uma reflexão da sociedade? Não sei se você entendeu. Então é o seguinte, o que eu quero colocar é que isso é uma coisa que você perguntou para mim. A chance real do Lula já ser o candidato e ser o favorito, eu com essa reflexão toda que eu estou colocando, desse distanciamento entre a base que vai pedir voto, lá em cima, a rejeição, a dificuldade de comunicação das redes sociais, tá certo? E esse descasamento, essa desconfiança, não me leva a certeza nenhuma. Não me leva a certeza de que o Lula vai ganhar, não me leva a certeza de que o Flávio vai continuar, não me leva a certeza que eu vou ter um outsider. Mas me levam a certeza que tem uma indefinição e que essa indefinição vai ser discutida até os últimos 15 dias. E aí sim pode ter uma sinalização clara desse processo. As pesquisas realmente elas criam uma miragem nesse sentido, né? Porque a gente foca a intenção de voto, sendo que o nosso foco é a aprovação de governo, né? Tem que ser assim. Esse é o fato objetivo. As pessoas gostam ou não gostam do governo. E aí é muito curioso, para eu acrescentar. Você falou da rejeição do Lula, que está em 53%, e é um absurdo que se diga até pela imprensa por aí que o Lula caminha talvez para uma vitória no primeiro turno, que é uma maluquice completa. Mas quando a gente pega as percepções sobre a economia, assim, a casa das pessoas que percebem os preços subindo está perto de 70%. As pessoas que estão dizendo que é mais difícil achar emprego está em 53%. As pessoas que dizem que estão perdendo seu otimismo em relação à economia nos próximos 12 meses caiu 10 pontos nos últimos 3 meses. Então, assim, a rejeição é grande. A percepção econômica é negativa, e mesmo a melhoria da aprovação, ela acontece na margem. Aí o pessoal cavucando para poder dar notícia positiva diz, não, mas entre os independentes, né, a gente tem uma melhora significativa, mas os independentes são quantos? Né? Eu acho que talvez, ao invés de falar de independente, a gente podia dizer quem são os antes? Quem que é anti-Lula e anti-Bolsonaro? Qual que é o tamanho? Porque esse vai ser o ponto de partida de quem não queira. E aí, só para corroborar essa nossa... esse nosso diagnóstico que é preciso conter a ansiedade, né? O pessoal disse, mas qual é o sinal, né, de que algo muito diferente vai acontecer ou pode acontecer?
Assim, em 2013, ninguém tinha noção do que ia acontecer até que aconteceu, né? Lá na Colômbia, ninguém tinha noção do que ia acontecer até que aconteceu. Em 2018, a mesma coisa. Então, mas o que eu acho é o seguinte, hoje é muito difícil. Porque é o seguinte, olha só, quando você tem problemas, você está querendo resolver os seus problemas de curto prazo. Olha só, quantas famílias estão endividadas hoje? Quantas famílias estão perdendo o poder de compra? Tá certo? E elas estão pensando em resolver isso. Elas vão pensar que alguém vai resolver isso para ela quando? Na hora de votar. Aí, nesse aspecto, isso é uma coisa importante. Aí, nesse aspecto, o Lula é uma melhor alternativa? Eu acho que não. Assim, o Lula vai me ajudar? Não está ajudando até agora. Esses programas são limitados? Olha só, o que vai acontecer da economia nesses próximos 3 meses? Não, as expectativas inflação, a expectativa não, já é uma realidade. O encurtamento do corte de juros, ou seja, o mercado de crédito vai piorar, vindo de uma situação já ruim, vai ser o menor ciclo de corte de juros da história, né? Uma pressão externa, porque essa questão do Comando Vermelho e do PCC e as tarifas colocam um peso muito grande do governo americano aqui. Combustíveis pressionados, né? E o governo lutando contra o tempo para conseguir chegar até outubro para segurando o preço de combustível, né? Esse é a realidade. Eu quero colocar outra coisa para você, é o seguinte, olha só. Desde as eleições de 2024, o Lula vem fazendo pesquisa, ele sendo candidato e vendo qual a perspectiva dele de segundo turno. Uhum. Ele passa de 42%, 43%? Não. Ele tá batendo em 44%. Tá legal, não passa disso. Olha só, quanta campanha, já tem quase 1 ano e meio de campanha. 200 bi de gasto extra. Quanto de campanha de marketing de mídia? Incalculável. Incalculável. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, essa perspectiva de que o Flávio ganhou, que o Lula ganhou, ela não condiz com a realidade, na minha opinião, da pesquisa e do que está mostrando os dados. Esse nível de rejeição leva simplesmente a uma indefinição. E outra coisa, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país alegre, é um país de gozador. Já elegemos o Macaco Simão. Tá certo? O Enéas chegou a ter 9 milhões de votos. O Enéas chegou a ter 9 milhões de votos. Lembrando que o Enéas só foi levado a sério depois que morreu, né? Tá certo? Então, o que eu quero colocar é que é o seguinte, esta posição do brasileiro, do voto de revolta, tá certo? Da insatisfação que o brasileiro tem hoje dentro desse processo, só leva à incerteza. E diferente das últimas eleições, tá certo? Os candidatos que vêm aparecendo alternativos são pessoas diferentes do que nós tivemos na última eleição. Tá certo? Hoje nós temos aí 3 candidatos que são referências políticas. Tá legal? Olha só, nós temos o Caiado, temos o Zema e temos o Aécio. Tá certo? Nós temos um cara que foi referência no judiciário. Nós temos um cara que é referência com uma das pessoas mais lidas pela inteligência emocional. Não são como a gente tinha lá a Simone, a Soraya, que eram pessoas que não tinham histórico, não tinham passados. Não era o pastor que estava lá para brigar. Então, quer dizer, está começando a mudar. Você tem um Renan, que é um cara que sabe mexer com a mídia, se adaptou para fazer o discurso na rede social, que não está bloqueado. É isso aí. Então, sim, nós temos condições que é o seguinte, que só vai aparecer na hora que tiver realmente a campanha, na hora que tiver realmente o debate do processo. Então, esta é a minha visão desta incerteza e desta coisa. É aquilo que eu estou falando.
quero conversar daqui 45 dias. Tá certo? E aí sim eu quero ver. Mas isso que você traz é muito importante, porque a gente falou das condições objetivas, né? Inflação, etc, etc. E a gente falou agora da qualidade dos candidatos, que com certeza é muito diferente da qualidade dos candidatos de 2022. Porque eu faço uma pergunta. Você vai no computador e faz uma pesquisa sobre Simone Tebet há 4 anos atrás, o que vinha dela? Qual o histórico? Qual era o passado? Quais as realizações dela? Agora você pergunta do Zema, do Aécio, do Caiado, tá certo? Do Augusto Cury, tá certo? Do Joaquim Barbosa. E aí, nesse caso, as pesquisas elas não conseguem dar conta do tamanho real dele. Ela não consegue falar nisso, porque a hora que eu conseguir, eu tenho um histórico, eu tenho uma referência, eu tenho uma coisa onde eu posso chegar a algum lugar. Quer dizer, isso vai fazer a diferença na hora de tomar a decisão? Tem como medir isso em pesquisa? Perfeito. Então, essa é a diferença. E aí o seguinte, vai virar sobre a minha... Quem vai resolver o meu endividamento? O Lula teve a oportunidade, ele vai conseguir continuar a rever o meu endividamento? Ele teve a oportunidade de baixar a taxa de juros. O que ele fez para baixar a taxa de juros? Perfeito. Entendeu? Então é o seguinte, olha só, essa é uma dificuldade que está no subconsciente das pessoas. Como é que isso vai ser refletido na hora do voto? E o que me intriga mais, João, e é engraçado porque essa discussão, ela tá no ar. O que me intriga mais é o seguinte, olhando para o momento da eleição, o brasileiro se perguntar o seguinte, o que eu posso ser? E aí, quando eu pergunto isso, eu estou levantando as aspirações enquanto país, enquanto sociedade, que toda eleição ela estimula. Não é? E no caso do Lula, o que ele pode fazer e entregar no 4º mandato que ele não entregou nos 3 anteriores? Que tipo de aspiração ele consegue ainda despertar nas pessoas? E aí eu tenho visto no ar algumas discussões dizendo assim, as pessoas vão perceber que o futuro com o Lula é um pacto de mediocridade, assim, é uma perspectiva de ter o que eu já tenho, receber a ajuda do governo para não perder o que eu já tenho, e de conseguir aspirar muito pouco, né, enquanto ambição, né, enquanto projeto. E me parece que depois desse saldo de 3 governos, é uma conclusão natural, até pelo cansaço, né, de você achar que o horizonte que um presidente sinaliza ele é muito modesto para todo mundo. Né? A gente pode fazer um outro podcast aqui, tá certo? Para a gente discutir a questão, tá certo, do que vai ser a governança no próximo governo. Que eu acho que vai ter que atender uma demanda da ansiedade da sociedade. A segurança pública hoje, ela está batendo em todo mundo. Todo mundo está questionando a violência, questionando todo esse processo. Esse vai ser um fator de cansaço. O que o Lula fez para isso? E o que o Bolsonaro fez também, né? Também. Porque se a gente pega essa quantidade de alianças que o ex-presidente tinha e que todos agora, muitos deles envolvidos em problemas, a mesma pergunta que se faz para o Lula vai fazer para o Bolsonaro. Vai se fazer para o Flávio também. Né? Assim, que tipo de aspiração eu posso alimentar com você? Tá legal. Então, por isso que eu acho que existe essa definição e esse processo, tá certo? De clareza disso. E outra coisa, as pessoas estão cansadas. Hoje, se você pegar um táxi, se você for no botequim, você vai ter um processo tanto da insegurança jurídica quanto da falta de confiabilidade do judiciário.
Tá certo? Tanto que se fala que a segunda eleição que é para o Senado, a pauta vai ser judiciário. E aí, como é que fica isso? Não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo. É uma insegurança total. E aí, se a pauta da eleição for uma pauta antissistema, aí, de fato, tanto a direita do PL quanto a esquerda do Lula podem abrir uma brecha para uma coisa imprevisível, né? Para o imponderável. Né? Eu não estou falando que eu acredito no Também imponderável. não estou falando porque não dá para dizer, né? Não dá para dizer. Mas que existe uma incerteza sobre a possibilidade dele aparecer ou não, eu acredito que é maior do que falar que o Lula está eleito. Eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta aí nas próximas pesquisas, né? Assim, cansaço. Quanto você está cansado do candidato A, do candidato B, independente da sua posição política, né? E a partir daí a gente fazer uma medição também, o quanto que as pessoas têm expectativa de que a política pode mudar alguma coisa, né? Porque esse cansaço se reduzir em desesperança são coisas diferentes, né? Cansaço pode levar à audácia e pode levar também à acomodação. Eu acho que é um momento interessante. Eu acho que vai ter um arrefecimento nesses próximos dias de Copa do Mundo e festas juninas. Tá certo? Até para o pessoal respirar um pouco, né? E a consolidação desse processo todo e começar a ter um pouquinho mais de visibilidade a partir do dia 15 de julho, que começam as convenções. Porque eu, sinceramente, acho que essas eleições têm possibilidade de ter muitas surpresas. A gente vai falar. Eu acho que a gente tem que gravar um podcast, por exemplo, exclusivo sobre a influência do Donald Trump no processo político brasileiro. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima conversa, João. E aí eu queria te agradecer, especialmente agradecer a paciência do pessoal que tem nos ouvido, tem nos assistido. E é sempre muito legal a gente ter essa possibilidade desse tete a tete, porque a gente consegue aprofundar nessas coisas malucas que a gente pensa. E tá marcado então, porque daqui a 45 dias a gente voltar nessas teses que a gente levantou. Eu acho que a semana que vem nós temos que fazer uma avaliação seguinte. A gente tem que fazer um podcast para começar a entender como é que vai ser o Congresso o ano que vem. Faço essa provocação para você e a próxima conversa nossa, vamos tentar entender o que vai acontecer com o nosso Congresso. A gente vai fazer já que ele está se empoderando. A gente vai fazer uma lista aí de temas estruturantes que a gente pode discutir nesse período. Isso aí. Tá bom. Obrigado a vocês. Obrigado, João. Obrigado. Estamos aí. Isso aí. Um abraço.